Importa abordar o tema do firmware do rádio. Este projeto ExpressLRS está muito integrado no projeto do EdgeTX. Muitos dos devs que estão de um lado estão do outro e partilham muita informação e partilham muitos objetivos em comum. O principal dos quais é melhorar a experiência dos utilizadores no que respeita à comunicação drone-rádio, rádio-drone, avião, o que quer que seja. Nós podemos afirmar com toda a certeza que os transmissores e os receptores flashados com as últimas versões são completamente seguros e a experiência vai ser absolutamente impecável se utilizarem o EdgeTX. Porquê? Porque há funções e há capacidades que apenas são alcançadas com o EdgeTX. Não vale a pena estar a abordar agora as especificidades, mas, por exemplo, o modo 500 Hz por segundo apenas se consegue nos rádios mais antigos se estiverem flashados com o EdgeTX, porque os mixers internos do OpenTX não têm ainda, ou pelo menos ainda não foram atualizados para terem a capacidade de trabalhar a 500 Hz. Por outro lado, o EdgeTX também vos vai permitir estarem no fio da navalha no que respeita às novidades e às implementações de novidades, uma vez que eles conseguem fazê-las quase de um dia para o outro, enquanto o OpenTX demora uma série de anos até ter alguma coisa de jeito. Mas pronto, não é esse o tema aqui deste vídeo. O ExpressLRS pode ser e deve ser gerido em casa. A partir do momento em que vocês tenham o vosso hardware flashado com a versão inicial, a versão atual do firmware, vocês vão poder, e é outra maravilha, vão poder gerir o vosso sistema com o vosso computador, com o vosso portátil ou com o vosso computador de casa. Porquê? Porque os devs arranjaram uma forma de que, a partir do momento em que o vosso equipamento seja ligado, ao fim de uns X segundos ele liga-se à vossa rede Wi-Fi e a partir daí o vosso configurador no computador vai detectar o transmissor e vai oferecer o link para que vocês atualizem o hardware sem ligar nada ao transmissor. Eu acho isso incrível. Depois de uma série de anos de experiência difícil, não vou chamar má, mas foi uma experiência difícil com a FrSky e com o firmware da FrSky, utilizar o ExpressLRS hoje em dia é brincadeira de crianças, posso dizer mesmo. Então vamos ver aqui como é que podemos flashar. Não vamos nada ver isso ainda. Vão perguntar a partir de que versão é que podem utilizar o ExpressLRS nos vossos rádios. A partir da versão 2.4 do EdgeTX para a frente não tem qualquer problema. Se ainda quiserem manter o OpenTX, têm que obrigatoriamente atualizá-lo para o 2.3.12. Daí para a frente já tem o básico para que possam experimentar o ExpressLRS. Isto porquê? Porque o mixer interno
voltando a abordar essa questão, o mixer interno do OpenTX não funciona corretamente nas versões mais antigas e isso faz com que os protocolos mais rápidos, como é o caso da TBS com o Crossfire V3 e o Express LRS, fiquem bloqueados a 250 Hz por segundo. E mesmo que vocês selecionem uma coisa mais rápida no futuro, nunca vão conseguir. Portanto, é bom atualizar. Já que vão atualizar, atualizem para o HDX, porque vai vos facilitar a vida no futuro. Como é que podemos flashar o hardware? Agora sim, no caso do hardware da FR Sky, há dois grandes passos que têm que ser feitos. É flashar o transmissor e é flashar o receptor. É feito de maneira diferente. No caso do transmissor é muito fácil. Flasha-se primeiro um bootloader. Utilizando o nosso rádio, nós vamos flashar um bootloader, que é um pequeno firmware que vai pôr o receptor em modo de atualização, e depois a seguir flashamos o firmware do Express LRS, também utilizando o nosso rádio. É muito simples, em 3 passos nós flashamos o nosso hardware e temos o nosso problema resolvido. No caso dos receptores, nós temos que os ter fora do drone a primeira vez, apenas, por uma razão muito simples. Eles estão flashados utilizando o fio soldado na porta, no pad S-Bus, mas depois o S-Bus nunca mais é utilizado e passamos a utilizar as duas portas TX e RX, como usamos nos receptores da FR Sky. 4 fios, 5 volts negativo, TX e RX. A partir daí nunca mais precisamos de mexer no transmissor. Porquê? Porque depois do flash inicial, os receptores, são flashados através da vossa controladora. Vocês têm o vosso receptor enfiado no interior do vosso drone. Antigamente, atualizar um receptor era uma chatice, porque tínhamos que dessoldar, tínhamos que andar à procura das portas para soldar, e a partir do momento em que o Express LRS integrou o flash por pass-through, ou seja, nós conectamos o cabo USB à controladora e flashamos o receptor por pass-through. Isso como eu disse, é uma brincadeira de crianças, é muito fácil, não traz qualquer complicação nenhuma, à exceção do flash inicial. Depois, para além de poderem utilizar o flash inicial, também podem utilizar um adaptador, um FTDI, para quem tiver isso em casa, também podem utilizá-lo, mas essencialmente utilizando a controladora do próprio drone faz-se o resto das atualizações e não é preciso mexer mais no hardware. Depois, o que é que nós podemos falar mais? Podemos abordar aqui as diferenças entre os vários... não, já abordamos. Os 868, os 2.4 são as duas grandes frequências a serem usadas. Importa referir uma coisa, que não sendo um pormenor, é uma coisa bastante importante. O Express LRS é um protocolo que foi desenhado inicialmente para corridas e para drones. Pode e deve ser utilizado em aviões. No entanto, obriga-nos a ter sempre uma controladora. Porquê? Porque os receptores, a maioria dos receptores Express LRS não têm saídas PWM, portanto nós não podemos conectar servos
diretamente ao receptor, como podemos fazer noutras marcas. No entanto, isso também já está a mudar. A Matek já tem uma versão do receptor deles com saídas PWM, portanto não é um problema todo, desde que usem o hardware correto. Agora, em relação aos canais, se alguém tiver essa dúvida, quando se usa um transmissor da TBS, nós temos à partida 16 canais, telemetria completa, possibilidade de utilizar o protocolo Mavlink com o Arduino Pilot, por exemplo, que é um firmware alternativo ao Betaflight e ao iNav, só que o link vai ser de 50 Hz, 50 vezes por segundo, não mais do que isso, e não vale a pena dizerem que conseguem esse protocolo, utilizar essas capacidades nos 150, no modo 150 Hz, porque não conseguem. Ao fim de uns 50 ou 100 metros o transmissor reduz para 50 Hz e isso não passa daí. Outro tema que eu gosto sempre de abordar, porque me simplificou a vida imenso, é o bind entre o TX e o RX. Muita gente atrofia com a forma de fazer o bind entre os receptores e o transmissor que tem atualmente. Quando compram receptores novos é sempre uma chatice, há sempre uma alteração introduzida, há sempre uma sequência que fica de maneira diferente com o hardware novo que vem, há sempre um fio que tem que ser soldado, há sempre um botão que tem que ser carregado. Isso acabou. Com o Express LRS vocês flasham o vosso firmware, vocês definem uma palavra passe, uma passphrase, com 4 ou 5 letras. A partir do momento em que vocês tiverem o vosso hardware flashado com a vossa versão, com a vossa palavra, ligam e eles estão emparelhados. É só isso. É flashada a palavra correta, o hardware é ligado, assim que dás o power, ficam emparelhados, não há qualquer botão a carregar, não há qualquer necessidade de fazer alguma coisa que seja. Se ainda assim forem masoquistas e ainda tiverem aquela bicha entranhada de andar a escarafunchar no interior do vosso drone à procura do botão para carregar para fazer o bind, os devs também arranjaram uma forma mais elegante de o fazer. Não precisam de andar com o pauzinho à procura do botão do receptor para fazer o bind, basta fazer uma sequência de ligar e desligar o drone um determinado número de vezes que está definido no guia, e o receptor entra em modo de bind na quarta, acho que são 3 vezes de seguida, que ligas e desligas o receptor, e na quarta vez que o ligares ele entra em modo bind, e depois vais ao rádio e carregas em bind e eles emparelham também. Se forem masoquistas a esse ponto podem fazê-lo. No entanto, a minha utilização e a meu ver, com a passphrase, eu coloco a palavra passe, flasho, a partir daí nunca mais me chatei, porque eu sei que eles vão emparelhar com o meu rádio e não vão emparelhar com mais ninguém, não me vou chatear com mais nada. Perdão. Em relação à telemetria, o Express LRS no início tinha uma telemetria muito básica, mandava de volta a voltagem da bateria e pouco mais. Hoje em dia temos uma série de sensores, que são pelo menos uns 14 ou 15 sensores que são detectados pelo rádio e que vocês podem utilizar no vosso rádio para configurar os alarmes que quiserem. Vão ter a voltagem, vão ter o RSS, que será a força de sinal recebido, que é o Received Signal Strength, que é uma outra nomenclatura para RSSI,
para aqueles que estão mais habituados à nomenclatura da FR-SCAI e de outros protocolos, o RSSI não é linear, portanto não é um valor exato, é um valor calculado. Os devs do ExpressLRS decidiram que não vão utilizar o RSSI à partida, portanto utiliza-se uma coisa que já se conhece da TBS, que é o Link Quality, o LQ, e o RSS, que são que então o Received Signal Strength, que é um número exato e não é calculado. É um número em dBms, enquanto que o LQ é um número composto por 3 algarismos, por 2 algarismos, neste caso de 0 até 100, sendo que 100 é o máximo. E estes dois valores em conjunto vão nos permitir definir a qualidade do nosso link. Para quem estiver já à vontade com estes valores, vai ser muito fácil de interpretar. Para quem não estiver à vontade, nós abordamos isso depois noutro vídeo em que vamos falar sobre a telemetria em profundidade. Pronto, e acho que para já aqui a abordagem inicial do ExpressLRS é esta. Nós podemos então mostrar-vos aqui a facilidade com que isto funciona. Eu tenho aqui o meu rádio, vou colocar o módulo, vou ligar o rádio e, para além do facto de ter o drone aqui ao lado, não preciso fazer mais nada a não ser ligar e esperar que ele emparelhe. E ele emparelhou. Temos aqui o nosso drone com a telemetria a funcionar impecável. Outra coisa que o ExpressLRS trouxe de novo foi o script Lua, o Lua Script, que é o modo de interação entre o utilizador e o projeto e o transmissor, onde se configura as diferentes opções de transmissão e de telemetria. Eu posso vos mostrar aqui o Lua Script em funcionamento. Nós temos aqui o nosso rádio com os sensores todos ativos. Posso vos mostrar quais é que são os sensores disponíveis. São estes todos. É esta a telemetria que se obtém com o ExpressLRS. O Lua Script é um script muito básico, onde aqui se define a frequência que vocês querem utilizar. Neste momento temos 25 Hz disponíveis. Entre parênteses tem o valor de menos 123 dB, que é a sensibilidade neste modo. À medida que nós vamos aumentando a frequência, a sensibilidade vai diminuindo. Isto quer dizer que num modo de alta frequência, com uma velocidade de comunicação elevada,
nós temos um alcance menor do que aquele que temos no modo 25 Hz, em que temos uma sensibilidade muito maior, ou seja, vamos alcançar uma distância muito maior neste modo, comparativamente a este dos 200 Hz. Depois, o telemetria rádio, que aparece aqui como 1.64. Isto tem a ver com o número de mensagens de telemetria que são enviadas de volta. Ou seja, o que é que esta configuração quer dizer? 200 packet rate quer dizer que o meu rádio vai comunicar por segundo 200 vezes com o drone. E essas 200 vezes, a cada 64 mensagens, ele vai mandar uma telemetria de volta. Portanto, essencialmente é isso que isto significa. A cada 64 mensagens vem uma de volta. Portanto, por cada segundo, 64 mais 64, duas mensagens, 128. 128 mais 128 será 250. Portanto, temos mais ou menos 3 mensagens a cada segundo de volta. Em alguns rádios, isto pode fazer aparecer o aviso de telemetry lost. Portanto, terão que aumentar aqui o vosso rácio para um 16, por exemplo, em que Telemetry lost. Telemetry recovered. significa que... Oh, Diego. RF signal critical. Já está. Telemetry recovered. Significa que a cada 16 mensagens uma é de telemetria, portanto já vão ter uma telemetria da ordem das dezenas por segundo comparativamente com um 64. Depois temos aqui o switch mode, que pode ser hybrid ou wide. Eu mais para a frente vou abordar essa diferença, mas sendo que o wide é o modo preferido, uma vez que permite ter a informação do TX Power no vosso OSD, enquanto que o modo Hybrid não permite, mas isso abordamos mais para a frente. Model Match é outra opção, que faz com que vocês só consigam emparelhar o vosso modelo que está no rádio. Por exemplo, tem o modelo número 1 e só vai emparelhar com o drone correspondente, enquanto que se tiverem o Model Match fora, podem ter apenas um modelo e ligar vários drones e eles vão funcionar da mesma maneira. Depois temos aqui o TX Power, em que vocês definem a potência máxima do vosso transmissor, a que potência é que a vossa ventoinha liga ou desliga, e se a potência é alterada de forma dinâmica ou não. E agora muita gente pergunta, mas espera lá, a FR Sky não tem ventoinha. Pois não, mas nós podemos adicioná-la e nós podemos fazer o mod ao vosso transmissor de forma a que ele possa ter uma ventoinha ali dentro e com meia dúzia de componentes eletrónicos e meia dúzia de fios vocês conseguem pôr a ventoinha a funcionar com o Lua Script e de forma dinâmica. Ou seja, no limite vocês podem estar a voar long range, a partir do momento em que o vosso drone ou o vosso avião se afasta e a telemetria requisita uma potência mais alta, o vosso rádio aumenta sozinho e se tiverem definidos aqui o TX Power a partir dos 100 mW, por exemplo, a ventoinha vai ligar aos 100 mW e pode ir até aos 250 mW. Neste caso, mentira, pode ir até ao 1 watt, mas com cuidado, porque como estamos a utilizar as reais capacidades do hardware, eu recomendo que se tenha um bocado de calma na potência transmitida, porque pode queimar qualquer coisa. E vocês agora perguntam, mas tu disseste que era seguro. Sim, era seguro utilizar este hardware a 1 watt, ou até mais, já não me recordo qual é que era a potência máxima, mas era com o firmware da FR Sky original, que era um firmware muito lento e muito capado
nas capacidades. Nós agora estamos a utilizar um firmware muito mais rápido, estamos a enviar muito mais mensagens por segundo, portanto o material aquece e 250 mW, 500 mW são uma potência já respeitável e já vão atingir distâncias respeitáveis, portanto não há necessidade de aumentar isto assim por aí além. A não ser, claro, que tenham uma boa refrigeração, uma boa ventoinha, tenham feito os mods corretamente, a ventoinha trabalha com uma boa voltagem, aí sim podem abrir aqui as goelas já à coisa. Por outro lado, temos depois aqui uma série de capacidades que ainda estão a ser desenvolvidas. Neste caso, o VTX Administrator é uma outra novidade que o ExpressLRS implementa. Vocês podem mudar os vossos canais, a vossa potência, colocar o transmissor de vídeo em pit mode a partir do rádio. Podem colocar o vosso transmissor em modo de update aqui no Wi-Fi. Podem fazer então o bind e há aqui uma outra capacidade que está a ser implementada, que é a possibilidade de fazer alterações ao Betaflight a partir do Lua Script do ExpressLRS, mas isto ainda não está a funcionar, portanto vamos manter as coisas assim. Não vamos abordar muito profundamente isto porque não há necessidade. Vamos então encerrar este vídeo comigo a despedir-me de vocês e a desejar-vos um bom Natal. Espero que tenha sido útil para desmistificar alguma coisa em relação a este projeto e que vos faça flashar o hardware e que vos faça experimentar isto. Vão gostar de certeza.